Everson Chaves é um dos responsáveis pelo brilhante ano do Grupo Editorial Record em 2022. Desempenho comercial editorial reconhecido com 3 troféus no prêmio Publish News, incluindo Profissional de Marketing e Vendas do Ano. Para ele, Gerente de Marketing da Casa e Livro do Ano. 2 dias após a cerimônia de premiação, Everson conversou com o podcast do Publish News para compartilhar suas principais metodologias e experiências de trabalho na Record, explicando seu modelo de gestão, destacando o apoio que recebe da diretoria da empresa e reforçando a importância fundamental da sua equipe nos bons resultados que a editora alcançou nos últimos meses. Ele comentou 2 grandes e recentes cases de sucesso da Record, Colin Hoover e Carla Madeira, e também falou de suas experiências passadas. Everson começou a carreira no marketing do jornal O Dia, fazendo relacionamento comercial com as bancas da cidade do Rio. Depois, passou pelo grupo Ediouro, onde trabalhou primeiro com as revistas da Coquetel e depois assumiu o marketing geral, trabalhando com autores como Padre Reginaldo Manzotti e Felipe Neto. Até finalmente chegar à Record, em novembro de 2019, e participar da reestruturação da casa, que completou em 2022 os seus 80 anos de existência. Esse podcast é um oferecimento da MVB Brasil, empresa que traz soluções em tecnologia para o mercado do livro. Além da MetaBooks, reconhecida a plataforma de metadados, a MVB oferece para o mercado brasileiro o único serviço de EDI exclusivo para o negócio do livro. Com a PubNet, o seu processo de pedidos ganha mais eficiência. E já ouviu falar em POD, impressão sob demanda? Nossos parceiros da Unlivro são referência dessa tecnologia no Brasil, que permite vender primeiro e imprimir depois, reduzindo custos com estoque, armazenamento e distribuição. Com o POD da Unlivro, você disponibiliza 100% do seu catálogo sem perder nenhuma venda. Esse é o episódio número 264 do podcast do Publish News, do dia 10 de abril de 2023, gravado no dia 6. Eu sou o Fábio Errara e esse episódio conta com a participação de Thalita Facchini, Guilherme Sobota e Karina Lourenço, e a edição de Fábio Errara. E não se esqueça de assinar a nossa newsletter, nos seguir nas redes sociais, Instagram, LinkedIn, YouTube, Facebook, TikTok e Twitter, todos os dias com novos conteúdos para você. E agora, Everson Chaves. Queria primeiro cumprimentar o Everson, porque estamos gravando aqui na sexta... Não. Nossa, que sexta-feira, né? Quinta-feira, que parece uma sexta, não parece, gente? Porque é um feriadão, né? Parece uma sexta. É que quinta-feira, dia 6/4, pré-Páscoa? Não, é pré-Sexta-feira Santa. É Sexta-feira Santa. Exato, que é antes da Páscoa. Enfim, eu tinha esquecido o feriado, o filho ficou sem ovo de Páscoa, mas enfim. Estamos aqui com o Everson, que ganhou um prêmio, acho que interessante, né, Everson? Aqui na quarta-feira. Diria no mínimo interessante, né? No mínimo interessante. Eu digo muito importante. Mas me conta um pouco de como foi sua quarta-feira, nessa quarta-feira especial aqui. Cara, essa quarta-feira foi incrível, né? Uma das melhores quartas-feiras da minha vida, eu diria, né? E o modelo que vocês fazem é muito interessante. Eu não lembrava, né? Com esse lance de pandemia todo. Ano passado eu não fui. Então, acho que a última vez que eu fui nesse evento foi quando? 2019, o último? Teve ano passado que eu não fui, e o outro acho que foi 2019, né? Foi antes da pandemia. Sim, então, presencial foi. Eu não lembrava, mas primeiro que é muito legal um evento celebrando o livro, celebrando o profissional do livro, coisa que não existe, só a Publish News faz isso, e celebrar o profissional do livro. E foi especial porque eu estava concorrendo, né? Eu já concorri uma vez, não tinha ganho, né? E agora concorri de novo, a Roberta acabou me inscrevendo, eu nem sabia, ela me perguntou, tô te inscrevendo, eu falei, cara, não sei se eu quero concorrer de novo, tinha medo de me frustrar, né, eu falei, cara, não sei, fui uma vez, não, vamos, o momento tá excelente, tal, não sei o quê, tem super chance de ganhar, acho que a gente merece, tal, eu falei, então vamos embora. Aí fui, sem imaginar se ia ganhar ou não, né, obviamente respeitando meus concorrentes lá, meus concorrentes não, né, meus amigos. E quando eu cheguei lá, é muito bacana, porque vocês fazem de um jeito que esse prêmio, especificamente do profissional de marketing, é o último, né? Parece uma sensação ali de meio que, sei lá, Oscar, né? Uma coisa ali tipo, aí o campeão vai lá e abre aquele negócio. Espetacular, espetacular. E muito feliz com a comemoração, né? Com aquele barulho, tipo, tal, não sei o quê.
muito legal, muito legal. Esse reconhecimento é muito bom. Então, assim, a Fran, né, a minha colega gerente do comercial da Record, já tinha falado, ó, já prepara um discurso, já vai preparado e tal, que você vai ganhar. Eu falei, vou fazer nada, isso dá azar. Vou preparar nada, na hora eu invento alguma coisa lá e tal. Obviamente você pensa, não posso esquecer de falar isso, mas não preparei discurso. E eu gosto, assim, das coisas também espontâneas, eu acho que fica bem legal. E na hora que vocês anunciaram, foi uma explosão de alegria, né? Foi maravilhoso. Muito bom, muito bom, muito bom. E O depois legal é dali. que parece que todo mundo é amigo, né? Todo mundo tá torcendo um pro outro, mesmo querendo ganhar o prêmio no final das contas, né? Exatamente. Essa parte é muito legal. A gente é de um mercado, de certa forma, pequeno, que todo mundo se conhece, né? E gira ali em torno daquela mesma coisa. E alguns já trabalharam uns com os outros e tal. E a gente torce um pro outro mesmo, né? De certa forma. A gente não fica triste porque o outro ganhou. A gente fica triste porque a gente perdeu, mas não porque o outro ganhou. E depois, inclusive, a gente saiu dali e foi todo mundo comemorar. Eu fui comemorar com alguns concorrentes que concorreram comigo e tal. Fui comemorar com a galera de tudo que é editora. Tinha gente de tudo que é editora. A gente foi para um bar aí em São Paulo, ficamos até tarde tomando uma e comemorando. E esse apoio das outras editoras é maravilhoso. Apoio, eu diria mais, é apoio, eu acho, inclusive, entendimento que foi uma coisa justa, que foi legal, que a gente mereceu e tal. Isso é bem bacana. Everson, você comentou, você já foi realmente finalista, né, lá no prêmio em 2017. Ou seja, além de ter muito tempo no mercado editorial, eu queria que você falasse a diferença de quando você foi finalista pela primeira vez e agora. Você estava mais confiante? Como é que era naquela época e agora? Quando eu fui finalista lá em 2017, eu estava em outro momento da minha carreira completamente, né? Eu era gerente de marketing lá da Ediouro e eu ainda não era tão conhecido no mercado. Eu estava querendo conhecer mais, eu estava querendo ser mais conhecido pelo mercado, ser mais conhecido até para abrir outras portas, para acontecer outras coisas e tal, para ter mais facilidade em outras coisas. E para experimentar isso tudo mesmo, né? E eu falei, cara, eu gostaria de concorrer. Não foi eu que me inscrevi, foi a Dani Cajueiro, a diretora editorial da Ediouro na época, que me inscreveu. E, enfim, fui participar. A gente teve naquele ano, assim como esse ano, naquele ano também a gente teve o livro do ano, que foi o livro do Reginaldo Manzotti. Foi muito, muito legal, muito, muito, muito bacana o evento todo. A gente, inclusive, levou o padre Reginaldo Manzotti para o evento. Mas eu, de verdade, assim, eu não tinha. Eu tinha certeza que eu não ia ganhar naquele ano. Eu sabia que o modelo era. Esse ano mudaram as regras, né? Naquele ano ainda era votação apenas das livrarias. As livrarias votavam. E eu não era do comercial, eu era do marketing. Então, o meu contato com as livrarias era muito menor, diferente, por exemplo, do Bitiati, que ganhou, que é uma figura maravilhosa, mereceu ganhar, e tem um relacionamento espetacular com as livrarias. E eu tinha certeza que eu não ia ganhar. Mas para mim foi mega importante. Eu conheci pessoas, eu fui apresentado ao mercado e tal. Então, e agora esse ano já foi diferente. Esse ano, obviamente, eu já era mais conhecido, já tinha mais respeito do mercado e tal. E então muitas livrarias já me conhecem. Além disso, tinha o voto técnico, que eu tenho certeza que faz um voto que avalia de fato o que foi feito, quem fez mais pelo mercado nesse ano, não na história, né? E o voto popular ainda também. Então, eu entendi que tinha chance de ganhar. Aí eu fui, assim, pensando de fato em ganhar, mas com o pé no chão, sabendo que a chance era pequena, tinha chance. Qual a diferença é essa? O momento de mercado que eu estava antes e o momento de mercado que eu estou agora. A gente vai falar um pouco que a gente estava relembrando aqui, o Everson participou de um dos primeiros episódios do podcast, né, que acabou de completar 5 anos. Então, são 5 anos da primeira participação aqui também. Maneiro. Então, é muito bom. bacana ter você de volta e nesse momento legal. Acho que agora, só falando um pouco, acho que do seu trabalho, né, sobre a questão do marketing mesmo, né. Eu acho que tem sido um ano super rico para a Record, né, em geral, e acho que também pelo trabalho que você tem desenvolvido, autores, autoras explodindo e, obviamente, vendendo muito, né. Mas Sim. conta um pouquinho também, acho que, não sei se vale a pena falar um pouco dessas ações que tem feito, e também porque a gente vê o seu curso, tipo, claro que a gente foi dar uma olhada, né, stalkeada no seu LinkedIn, tem um tempo assim, né, e depois a gente queria falar até disso, mas assim, as mudanças que têm acontecido, né, que parece não tanto tempo assim, mas desde
dessa conversa em 18 e a de hoje, as coisas mudaram muito, os livros, os tipos de livro que são vendidos, né? Mas o que você Sim. acha, assim, do ponto de vista de um profissional de marketing, assim, que é importante fazer em 2023 para os livros chegarem a mais leitores? O mercado, de fato, quando a gente olha 2017, né? Que o Moser falou, eu comecei a trabalhar no mercado de livro em 2012, eu entrei para a Ediouro. Então, tiveram algumas ondas, né, que vão acontecendo. Esse nosso mercado é assim. E de 2017 para cá tiveram também. Teve. Eu acho que a principal diferença de 17 para cá foi o grande avanço e importância da comunicação digital. Eu acho que era diferente naquela época. Apesar de já existir e tal, blogueiros já existia, eu acho que avançou muito, e principalmente o TikTok, né? Não só o Instagram, como o TikTok e Twitter, mas principalmente TikTok e Instagram. Então, o trabalho que a gente desenvolve, eu diria que pensando em lançar um livro em 2023, vai de um... Algumas coisas se repetem e a gente aprimora. Eu diria que acho que a coisa mais importante é você conhecer o livro, né? Eu falei muito no meu discurso de vitória lá, né, que eu não, obviamente, não faço nada sozinho e a minha equipe é extremamente importante. Então, aliás, é primordial, né? Eu tenho uma equipe espetacular e que sabe, conhece os livros, e eu tenho essa equipe, de acordo com por conta da pluralidade que a Record tem, eu tenho uma equipe também segmentada em conhecimento de acordo com o segmento de livro, né? A gente fala tanto de uma alta literatura até os livros mais jovens, infantis, passando por livros mais comerciais e tal. Então, eu tenho núcleos que trabalham diferente esses livros. Então, a primeira coisa é você ter uma equipe preparada para entender e conhecer isso, né? A outra coisa, eu diria que uma coisa muito importante que a gente tem aqui é uma triangulação entre editorial, marketing e comercial. É óbvio que todas as áreas da empresa são importantes, você não trabalharia se não tivesse a produção do livro, né? Mas essa triangulação, eu acho que é a linha de ataque, sabe? É a linha de frente ali, que é o editorial produzindo livro, o comercial vendendo, o marketing divulgando e tal. A gente tem uma integração gigante aqui. Eu tenho muito esse perfil de integrar as áreas, as pessoas. Então, a gente consegue fazer isso muito bem aqui. Editorial, marketing e comercial. Então, a gente começa com o editorial. Quando a gente vai ter um novo livro, por exemplo, vou tentar exemplificar um pouquinho para a gente conseguir responder essa pergunta. Mas a gente mergulha muito no livro com o editor, desde o começo. Vai entrar um livro assim, estou pensando em comprar, vou participar de um leilão de um livro, me ajuda fazendo uma apresentação para esse livro? A gente faz isso toda hora. Então, vamos fazer uma apresentação pensando nesse autor aqui, o que a gente tem de legal, o que a gente faz de diferencial e o que a gente pode produzir, fazer de diferente para esse livro e tal. Então, a gente mostra pontos fortes e pontos que a gente personaliza para trabalhar aquele livro. E desde o começo, a gente vai trabalhando junto com o editorial na conquista daquele livro. Óbvio que não são todos, né? Outros vêm de forma diferente, mas dando um exemplo de alguns. Veio o outro pronto. Já tem esse autor aqui que a gente acabou de contratar e tal. A gente queria vamos fazer uma reunião com esse autor, seja nacional, por exemplo, para a gente entender um pouquinho do livro dele, como é que é e como é que ele pensa, o que ele pode nos ajudar. Porque, principalmente o autor nacional, o que ele pode nos ajudar, tanto em rede como ou amigos, formadores de opinião e tal, ou pelo menos explicando para a gente como é o livro. O perfil do autor é, obviamente, às vezes diferente. Às vezes ele é forte numa rede, às vezes não. Às vezes ele conhece muito de imprensa, que consegue até ajudar a gente facilitando de alguma forma, às vezes não. Às vezes ele ajuda participando ativamente em ações, em livrarias, desenvolvendo e treinando livreiros para aquele assunto, participando de diversos eventos. Às vezes não. Então, é o perfil de cada um mesmo. Então, a gente entende naquele momento de apresentação qual é o perfil daquele autor, qual é o perfil daquele livro, tenta entender bem. Aí eu chamo sempre esse núcleo que trabalha comigo, uma parte da minha equipe, para participar, dependendo de qual é o estilo desse autor, e a gente entende muito, para começar. Entender muito por que é importante. A gente sabe para que influenciadores a gente vai mandar aquele livro. A gente tem uma base enorme de influenciadores que a gente envia os livros, né? Separado em segmentos diferentes também. E alguns são nossos parceiros, que a gente abre anualmente, um grupo grande de parceiros, de divulgadores, essas pessoas que falam de livros, né? BookTokers e tal, enfim, que falam de livros nas redes. Então, a gente tem um grupo enorme desses parceiros. E a gente também tem outro grupo de influenciadores que não são parceiros, mas a gente também envia o livro. Então, entendendo o livro, a gente sabe para quem enviar e quem a gente pode contar para divulgar esse livro. Esse é um ponto.
Dependendo do livro, a gente também sabe se ele tem um perfil de uma venda, de uma pré-venda com brinde ou sem brinde, né? Às vezes, dependendo do público que a gente entende aquele livro. Por exemplo, aqui, bem claro para vocês. Eu divulgo vou ir para a linha jovem, mas para mostrar que tem uma diferença. A gente vai pegar um livro da Sarah J. Maas, que foi a autora mais vendida do Brasil em 2021. É importantíssimo eu ter brindes na pré-venda que eu faço para ela, porque o público dela é fã, ele quer alguma coisa daquele livro, então é importante. Uma pré-venda com um brinde interessante, a gente lançou um livro dela que a gente vendeu 25 mil exemplares em 1 hora de uma abertura de pré-venda, por conta de uma live que a gente fez, foi espetacular. Aí eu pego um outro livro que é Colin Hoover, que também é jovem, mas é um público diferente. Ela sai da linha fantasia, vai para uma linha romance, que no máximo que eu faço é uma pré-venda com um marcador de página. Eu sei que a pré-venda não vai estourar, eu não fico chateado com isso. É um livro que vai se vender de forma diferente. Então, estratégias diferentes para livros diferentes. E o livreiro é extremamente importante. Então, diversas vezes, a gente faz ações quando a gente lança um livro, pensando em como o livreiro, como formador de opinião, vai ajudar a gente na divulgação daquele livro. Por mais que a gente tenha a importância dos canais digitais, dos parceiros digitais para a gente divulgar o livreiro a gente sempre bota aqui com a mesma prioridade, no mesmo patamar ali. Então, dependendo do livro, ele vai ajudar mais ou menos e tal. Então, alguns livros especiais, por exemplo, pegar o livro da Carla Madeira. Eu pego um livro da Carla Madeira e aumento essa tiragem para os livreiros, para eles conhecerem, entenderem, degustarem, apreciarem, saber. Quando a gente acredita muito no livro, a gente sabe, isso aqui, vão gostar, precisa conhecer para ele divulgar o livro. Então, ele conhecendo, ele divulga, ele expõe, aí a gente faz ação promovendo essa exposição, ele ganha, se ele expor mais, enfim, N coisas. E a gente faz também, ainda pensando no livreiro, treinamentos, muitos treinamentos com os promotores. A gente tem um time de promotores espetacular, espalhados pelo Brasil, que faz constantemente treinamento para os livreiros. E a gente faz também treinamentos maiores, semestralmente. Eu fiz aproveitei que fui para a Publish News, o prêmio da Publish News na quarta-feira. Na terça-feira a gente fez um mega evento aí para os livreiros em São Paulo. Tá? E pensar 360 graus. Como a gente pode fazer melhor? Se a gente entende o público, como eu chego naquele público? Então, eu faço uma inteligência digital também, fazendo algum investimento em ads para encontrar aquele público, contratação de material, tanto produção de material promocional para colocar na livraria, quanto contratação de alguma mídia exterior. Então, assim, de acordo com o livro, uma estratégia diferente. Deu para responder um pouquinho? Deu. E só uma última coisa nesse sentido a Record tem 8 mil títulos, é isso? Mais de 8 mil títulos ativos no catálogo. 13 selos? Algo assim? Acho que são 13. É algo assim, isso aí. Acho que são 13 mesmo. Mas como lidar com tudo isso? Lidar com todo tipo também. Não é uma pressão, mas tem uma vontade de todo mundo vender o seu título, mostrar. Quantas pessoas você tem numa equipe, né? Eu não sei como que dar conta de tanta necessidade, porque não deve ser tão simples assim. Não é tão simples assim. A gente tem primeiro, eu falo que a gente é como se fosse uma agência interna, né? Então a gente atende, só que o nosso cliente, né, entre aspas, é o editor. A gente tem a Rafaela cuidando dos selos jovens, a galera e a Veros, a gente tem a Lívia cuidando do José Olímpio, Paz e Terra, não vou falar mais, senão ela fica chateada comigo que eu vou esquecer alguns selos que ela cuida. Aí a gente tem a Rosa dos Tempos e tal, a gente tem o Lacerda e tem a Renata cuidando de selo da Record, Bertrand, enfim. Então a gente tem um grupo de editores e abaixo desses editores tem toda a equipe deles, né? Então a gente, primeira coisa que faz nesse passo que eu disse anterior de conversar com o autor e tal, entender do livro, a gente também tem mensalmente reuniões com esses editores, todos eles, separadamente, porque a gente entende que cada um como eu falei, como se fosse um cliente ali, mas obviamente são super parceiros nossos, e eles, de acordo com o núcleo que eu tenho dentro da equipe, eu vou mostrar um pouquinho mais para vocês como é que funciona isso, a gente faz uma reunião desse núcleo com esse editor, ou com essa equipe do editor. O editor, às vezes, leva outras pessoas da equipe para passar para a gente os livros que terão no mês seguinte, por exemplo. Sempre com mais de um mês de antecedência para a gente falar daqueles livros que entrarão em estoque e depois serem lançados. Então, a gente tem essa conversa com os editores para entender muito bem. Então, a gente separa bem de acordo com o tipo de literatura que é aquele livro. É a primeira coisa, para a gente não ficar maluco. Então, aí dentro da nossa equipe, a gente conseguiu fazer isso, a gente foi desenvolvendo e contratando pessoas que tinham
que se identificavam com esse tipo de literatura, né? Então a gente tem hoje, quando eu vim para cá, eu fui contratado para sair da Editora, a Record me contratou da Editora em final de 2019, né? E então eu entrei com a missão de montar uma equipe para a gente desenvolver o marketing da Record. Desse período, 2019, para um pouquinho antes, 2018, se não me engano, a Fran tinha entrado no comercial, tinha dado uma mudança no comercial, e a Record foi mudando diversas áreas, né? Mudou produção, mudou gráfica, teve uma mudança no editorial, mudou o comercial, marketing, enfim, foi mudando o corpo gerencial e daí também mudando um pouco as equipes, pensando nesse momento. Enfim, mudanças às vezes são necessárias, né? E quando eu entrei, eu consegui a responsabilidade de montar um time. Eu tive apoio total da alta diretoria da Record, da Sônia, da Roberta, para a gente montar um time de acordo com... Eu apresentei, né, a minha ideia. Depois de conhecer um pouco a Record, depois de conhecer a equipe que tinha, eu falei, olha só, eu preciso de mudar um pouquinho aqui, como está formulado. Então, eu gostava de trabalhar, eu gosto de trabalhar assim, dividindo por células. Então, eu tenho uma célula que eu chamo de célula de estratégia, que são as pessoas que contratam as mídias, que conversam com os autores, que fazem os eventos, enfim, que vai contratar um anúncio numa revista, que vai fazer uma pré-venda. Essa é a célula que eu chamo de estratégia. Ela começa ali conversando com os autores e realiza essas ações. Tem a célula de mídias sociais, que obviamente cuida das nossas redes. E tanto a estratégia quanto mídias sociais, eu tenho algumas pessoas, por exemplo, estratégia. Eu tenho uma pessoa que cuida de alta literatura, que a gente chama de adulto literário. Eu tenho uma pessoa que cuida da parte mais comercial e da parte infanto-juvenil, né, jovem. Então, essas 3 áreas... Eu tenho o jovem, que é tipo tudo da galera, alguma coisa da Verus e tal. O adulto literário, que são os livros mais, muitas vezes, não ficção e tal. E no meio do caminho ficam livros mais comerciais, são thrillers, são autoajudas e tal. Então eu tenho isso dividido assim. A mesma coisa, é diferente, eu tenho um pouco diferente nas redes sociais, mas eu tenho pessoas cuidando de redes também diferentes, de acordo com o seu perfil. E a gente achou importante criar uma nova... E a gente tem uma célula de design que, enfim, que a gente faz aqui dentro praticamente tudo. A gente tem algumas coisas que a gente tem que contratar fora com o freela, mas praticamente tudo a gente faz aqui dentro com os nossos designers. E tem uma célula de influenciadores também, que cuida dos nossos parceiros, que contrata influenciadores, ou que envia livros para influenciadores, enfim. Então, eu tenho uma galera hoje de... Quantas pessoas, você perguntou? Acho que... entre 15 e 20. Vamos fazer a conta agora certinha, mas entre 15 e 20 pessoas. Por aí. Quer dizer, um belo time, como você falou, realmente é quase uma agência interna, né, para cuidar de todo... In-house. A gente, por exemplo, eu vou trabalhar um livro agora de um autor que é de alta literatura, por exemplo. Vou falar o nome aqui para não... Aí eu tenho um núcleo que cuida desse tipo. Ó. Tem uma pessoa em redes sociais que é especializada mais nesses livros, que cuida da rede do GER, que cuida da rede da Civilização Brasileira, enfim, do GER, a gente chama aqui, obviamente que as pessoas não todas conhecem, é o Grupo Editorial Record, que a gente chama de GER internamente. E eu tenho uma pessoa dentro de estratégia também que é especializada, que vai conversar melhor com esses autores e vai entender melhor como divulgar, porque um evento para esse autor é diferente de um evento para o autor de autoajuda, por exemplo. Então a gente faz esses núcleos. Eu só queria fazer mais uma pergunta relacionada a essa reformulação toda que a Record passou e tal, trazendo até um exemplo de, por exemplo, a última participação de vocês na Flip, e vocês também aumentaram essa participação, né? Investiram numa casa, investiram em dar uma festa, investiram em se relacionar com o mercado editorial. Eu queria que você me falasse desses resultados também e comentar que a imagem que vocês passam, né, que a equipe passa, é de ser muito ativa nas redes sociais, é de ser junto, todo mundo conversando e discutindo ideias, né? Eu acho que isso também passa uma imagem diferente para o resto do mercado e também acho que reflete nas vendas, nos resultados finais, né? Foi, é isso mesmo. Você foi, né, Thali, na nossa festa lá? Você foi, Guilherme? Ótima. Vocês foram ou não? Você foi também, Pablo? Ficou legal, né? Ficou legal pra caramba, né? O espírito da Record, eu não posso dizer o passado, porque eu não estava aqui, não posso dizer como era. O que as pessoas falam é que é bem diferente, assim, que a gente passa essa energia e tal. A gente, hoje, só posso falar por hoje,
A gente é exatamente aquilo ali que vocês viram, não é nada artificial. E é isso que é isso que você falou, que o mercado sente isso, né? A gente tem uma união, a gente tem todos juntos, assim, remando na mesma direção, querendo os melhores resultados, e organicamente, não forçadamente, assim. A gente tem uma galera. Isso é muito. No discurso que eu fiz lá no Receber o Prêmio, foi aquilo que eu falei, né? As 3 chaves para o sucesso, que é o livro que a Roberta estava lendo. A equipe que você constrói, a equipe que você constrói e a equipe que você constrói. E é isso. E começa de cima para baixo, né? Como uma pirâmide. A presidente, a diretora chegam, vamos pegar um gerente com esse perfil, com esse perfil, com esse perfil. Tem que ter um entrosamento entre as equipes e tal. E essas equipes ficam responsáveis por montar as equipes abaixo delas, né? E hoje está espetacular o time que está feito. Essa sintonia que existe é maravilhosa. Não sei se vocês devem ter visto as fotos de comemoração, os vídeos de comemoração, quando apresentou ali que eu tinha ganho, como foi ali com a Fran junto comigo, com a Roberta e com a Rafaela. A Roberta postou um post, postou no Instagram ontem, aquela foto maravilhosa que vocês pegaram no momento que eu estava comemorando com a Rafa, com a Fran e com a Roberta ali, e a Roberta falou, não é torcida, é amor. Achei mó barato, repostei ontem, porque o sentimento que a gente tem é de amizade, é de companheirismo, e é autêntico mesmo, porque a gente torce um pelo outro. E isso faz total diferença, e é o que acontece aqui hoje na Record. Total diferença, não tem ninguém querendo puxar o tapete do outro, tem total humildade entre as áreas, tem todo mundo querendo se ajudar. Isso, para se construir numa empresa, é importante e é difícil, porque lidar com pessoas é difícil a beça, e hoje a gente tem isso aqui construído, e eu acho que é um dos principais fatores de sucesso que a gente tem. Essa energia que a gente coloca para fora vem das pessoas, não é de uma instituição. É por isso que eu falei, a empresa é formada por livros espetaculares e pessoas que têm que fazer esse melhor trabalho. E hoje as pessoas são espetaculares, assim, todo o time da Record. Everson, agora acho que é legal também, como a gente está falando de você como convidado, de como é interessante também que você começou já faz um tempo, né? E também, só que veio do jornal, é isso? Eu sou de jornal. Eu comecei no Conta Jornal um pouquinho Dia. desse começo aí pra gente. Eu comecei no Jornal Dia com 16 anos. E eu trabalhava numa área no jornal, não sei se alguém já lidou com jornal, ou já teve essa experiência de jornal e tal, como jornalista ou não, chamada circulação. Eu trabalhava na circulação, que depois eles mudaram um pouco o nome para mercado leitor. Eu comecei como promotor de vendas, estagiário de promotor de vendas. Eu sempre tive essa coisa do relacionamento muito forte, assim. E essa coisa do relacionamento é uma coisa interessante, eu costumo falar isso com algumas pessoas que têm um perfil parecido. Eu tenho um perfil muito de me relacionar com as pessoas, muito de relacionamento. É uma parada que eu falo sempre que, tipo assim, você não força isso, você não cria isso, você desenvolve isso, né? E algumas pessoas têm essa personalidade, outras não. Outras têm menos aflorada, mais aflorada e tal. E eu tenho muito esse perfil que sempre comecei assim. O meu trabalho era me relacionar com os jornaleiros. Era de visitar a banca de jornal, de conseguir a exposição do jornal na banca de jornal, de aumentar a venda, de arrumar pontos alternativos para vender mais jornal. Então, era uma época que o jornal era uma coisa maravilhosa, né? A gente chegou a vender no Jornal Dia, numa das ações que nós fizemos lá, 1 milhão de exemplares num domingo. Tem noção que é 1 milhão de exemplares no domingo? Que hoje deve ser, sei lá, 10 mil, eu não tenho certeza dos números, mas é uma coisa extremamente absurda de menor. Mas nessa época era maravilhoso. E foi importantíssimo para a minha carreira. Eu sempre tive essa minha carreira meio marketing e vendas, né? Sempre era um perfil, era meio trade marketing, né? Que é essa pegada de venda. Eu sempre tive isso. E nos lugares que eu passei, tanto na Edioro quanto aqui na Record, eu tenho muito essa pegada de entender que eu não faço marketing para ganhar prêmio, apesar de ficar muito feliz de ganhar um prêmio. Mas eu faço marketing para vender livros. Para vender livros. E junto com... Quando eu falei para ganhar prêmio, não é eu ganhar o prêmio, esse prêmio foi importantíssimo, não. É tipo para não ganhar um prêmio da melhor campanha, sabe? Como, às vezes, uma equipe de marketing ou de publicidade faz um trabalho para, tipo, vamos fazer isso aqui, porque isso aqui vai ficar maravilhoso, vai ganhar um prêmio. E, às vezes, né? A gente faz mesmo em parceria total com o comercial para fazer o livro vender. E isso veio lá do começo, acho que vem desde essa história com o jornal, que eu tinha que fazer isso, e foi importantíssimo para mim. Outra coisa, na minha carreira, na verdade, acho que sempre tem que ter isso, eu procuro muito fazer isso com os meus funcionários também, com a minha equipe. Ter uma pessoa que te desenvolva, né? Ter uma pessoa que te ajude. Como eu falei, eu entrei com 16 anos lá como estagiário. Com 18 eu fui efetivado, virei promotor de vendas. E com 20 anos eu virei coordenador de uma equipe. Mega novo, né? E era desenvolvendo assinaturas lá no Jornal Dia. Eu tive uma pessoa que foi importantíssima na minha carreira, que é o Denis Oliveira. O Denis era meu diretor no Jornal Dia. E eu lembro que ele me pegou... E pelo braço praticamente, falou, vamos lá que eu vou te ensinar isso daqui. E foram diversas aulas que eu tive com ele que foram importantíssimas para minha carreira até hoje. Hoje eu uso algumas coisas que ele falou para mim
eu treino algumas coisas da minha equipe que eu ouvi lá com 20 anos, quando ele me falava. Ele foi uma pessoa, inclusive, que me incentivou muito a ler. Eu já li alguma coisa e tal, mas nunca fui... acho que eu lia desde os 13, 14 anos, eu comecei a ter um interesse por leitura. Mas lia muito... lembro que eu lia muito Agatha Christie, lia muito... Júlio Verne, gostava desse tipo de literatura. O Denis, numa época, falou: você tem que voltar a ler, você tem que ler. Você tem que ler para desenvolver cultura, para desenvolver raciocínio lógico, para desenvolver argumentos e tal, não sei o quê. E eu lembro que ele... E aí, já leu? Lê esse livro aqui. Eu não vou... Ele falava assim para mim: eu não vou comprar e te dar esse livro, que eu sei que vai pesar no teu orçamento. Você tem que comprar para você dar valor, para você entender. A partir dali, eu comecei a comprar muitos livros, e diversos livros. A importância da lista dos mais vendidos é total para isso, que eu lembro muito bem que eu sabia, eu ia nas listas mais vendidas e falava: isso aqui tá vendendo muito bem, deve ser um livro bom. Eu comecei por aí, assim, sem muita indicação, porque eu estava envolvido em outro mercado. Mas foi importantíssimo para mim. Quando eu entrei na Ediouro, inclusive, e eu era um cara, antes de ir para a Ediouro, eu era um cara que tinha muito relacionamento com as sociedades, aqui no Rio de Janeiro funciona muito assim, são sociedades donos de bancas de jornal, são grandes sociedades, são como pequenas empresas mesmo, donos de às vezes, centenas de bancas de jornal, ou dezenas de bancas de jornal. E eram vários grupos assim, e eu me relacionava muito bem, fazia sempre um trabalho de estratégia de venda, estratégia de divulgação, projetos, às vezes projeto com Secretaria de Educação de alguma cidade e tal. Então, isso foi muito importante para desenvolver o meu perfil de relacionamento, de entender que a gente precisa de relacionamento o tempo todo para ter parcerias, para desenvolver coisas, para ter apoio e tal. E também o meu perfil de gestão. Eu aprendi muito com o Denis, esse perfil de gestão, de liderar, de entender como tirar o melhor das pessoas. E como eu fui desde os 20 anos um gestor, isso foi, eu diria que assim, uma das coisas que eu gosto mais de fazer é liderar. E liderar, eu aprendi com foi muito importante essa entrada minha no jornal por conta disso. E essa coisa do relacionamento é outra coisa que eu acho que eu tenho um ponto muito positivo. De fazer uma leitura de cenário. Quando eu entrei na Ediouro, foi muito por conta da minha experiência com o jornal. Porque a Ediouro, não sei se vocês se recordam, tem Coquetel, né? E Coquetel trabalhava muito o quê? Banca de jornal. Então eu fui lá para trabalhar com trade marketing. Eu entrei na equipe de marketing, mas a equipe de marketing trabalhava trade marketing, porque era importante para eles, muito importante, ter esse relacionamento com os jornaleiros. E eu tinha isso, eu sabia como fazer isso, então entrei lá para ajudar. Só que naquele momento ali, e era o momento que estava passando por uma transição de bancas de jornal, as bancas estão fechando, as bancas estão diminuindo, e Coquetel depende muito de exposição em banca, porque são muitas revistas e tem que ter uma grande exposição, um espaço muito grande para ter em banca de jornal, porque são muitas variedades de revistas. E com essa redução do espaço na banca de jornal, e o começo da importância de levar Coquetel para as livrarias, foi onde eu comecei a transição de trabalhar com livrarias. A gente precisava colocar Coquetel em livraria e não dava para levar as revistas. Então, a gente começou a desenvolver livrinhos de palavras cruzadas. E o segundo passo nisso, depois da gente ter esse relacionamento, a gente usava... A Ediouro não é mais. Era dividido em dois grandes grupos. O grupo de livros e o grupo de revistas. Eu comecei trabalhando na parte do grupo de revistas. Tinha uma gestão de marketing de revista e uma gestão de marketing de livros. E na gestão de marketing de revista, a gente começou a ter necessidade de entrar em livrarias, por conta da diminuição das bancas de jornal. E aí a gente usava a mesma equipe de comercial de livros. Então, o meu papel de relacionamento, de me dar bem ali com o pessoal do comercial, me deu uma abertura muito grande para visitar livrarias, para conhecer livrarias, para me relacionar com livreiros e com os donos, enfim, com os gestores das livrarias e tal. Isso foi muito bom para mim. Aí eu fazia reunião junto com o comercial, ia nas livrarias fazer reunião, descobrir estratégias, desenvolver projetos para a gente conseguir desenvolver mais Coquetel. E aí começamos a entrar com o Pixel, que é um dos selos da Ediouro, que naquele momento estava trabalhando alguns livros de gamer, ou algumas HQs, e depois a gente descobriu o filão de influenciadores digitais, né? E nesse momento, eu trabalhava, nesse finalzinho aí, eu trabalhava junto com a Dani Kifuri. A Dani Kifuri, hoje da Harper, trabalhou lá, eu ficava na gestão de Coquetel e Pixel, e ela na gestão de Ediouro, com a HarperCollins ali dentro, meio que com o pé fora, né, para sair. E quando a HarperCollins saiu para ter uma vida própria e tal, saindo dentro da Ediouro, que começou assim, eu assumi a gestão de marketing da Ediouro toda. Eu estava já desenvolvendo um bom papel, acredito que estava, né, para ter sido promovido e
tomado conta da gestão do marketing da Edioro toda. E nesse momento ali, a gente começou a fazer... E aí, nesse momento, a Edioro, boa parte do catálogo ficou com a Harper, né? A gente tinha muita coisa dos clássicos da Nova Fronteira, que a gente trabalhava de uma forma, e os livros mais jovens da Pixel e os livros católicos da Petra. Era mais ou menos essa pluralidade também que tinha ali. E a gente fez um trabalho em 2017, se não me engano, não sei se foi 16 ou 17. Acho que foi 17, a primeira vez que eu participei foi em 2018, não foi? Vocês falaram? Então, foi 2017. 2017 a gente desenvolveu um excelente trabalho. Foi o primeiro ano à frente do marketing total da Edioro, como um grupo. E a gente desenvolveu muito o livro do padre Reginaldo Manzotti naquele ano, que ganhou como o livro do ano. E a gente descobriu um jeito de trabalhar o livro do Felipe Neto naquele ano, que a gente chamava de livrão, né? Que era um livro interativo. A gente usou um pouco da experiência de coquetel, com Pixel e com essa coisa de influenciadores. A gente misturou um pouco do perfil editorial da casa e desenvolveu aqueles livrões. E trabalhou muito próximo dos autores. Foi um dos diferenciais que a gente teve ali naquele momento para ganhar aqueles prêmios da Publish News e tal, que foi trabalhar muito próximo dos autores. Acho que é mais ou menos isso. Aí, desse trabalho que eu fiz com o Manzotti, com o Felipe Neto, eu comecei a ficar mais em evidência. Aí depois entrou foi assim, grandes cases que eu tive nesse momento, desse começo de carreira, fora a questão de coquetel e outras coisas e tal. Mas quando eu desenvolvi o trabalho com o Felipe, eu lembro que o Felipe chegou para mim e falou assim, nessa época foi interessante que o Felipe estava fechado com outra editora, né? Não vou falar qual era a editora, para ninguém foi fechado comigo. Ele estava fechado com outra editora na época para lançar um livro, e a gente foi conversar com ele, falando: olha só, cara, a gente tem uma ideia aqui de fazer um livro para você. Assim, a gente tinha feito um livro parecido da Larissa Manoela, um livrão assim, da Larissa Manoela, nessa mesma pegada. Ele falou assim: a gente fez assim e queria fazer uma com você. E explicamos como é que ia ser e tal. Ele achou muito interessante, na época ele estava com uma pegada muito de infantil, mais do que hoje em dia, mas estava pegada muito infantil, porque ele estava pegando muita carona no irmão dele que estava crescendo naquela época, era o Lucas Neto. E aí ele achou tão interessante que ele falou: tá, não vou lançar esse livro que eu estava lançando agora, que eu acho que não é a pegada que eu quero, e vou lançar esse daí. E a gente começou a trabalhar junto, e foi espetacular, né? A gente fez uma estratégia de pré-venda maravilhosa. Ali começou. Nessa época ainda a força enorme de venda era a Saraiva. Então, a nossa estratégia de pré-venda era: vamos fazer uma grande estratégia de pré-venda na Saraiva, diversos eventos pelo Brasil, vamos fazer uns brindes assim, assado e tal, e foi aquele grande sucesso. Um pouco na sequência disso, ele falou assim: olha só, cara, meu irmão, Lucas Neto, tá fechando, também não vou falar o nome da editora, tá fechando com outra editora que ofereceu para ele assim, assado, e ele vai fazer isso lá e tal, já tá resolvido. Eu falei: cara, mas tu não convenceu ele, tu não mostrou para ele que gosta de trabalhar com a gente, que é legal o relacionamento que a gente tem junto e tal, não sei o quê? Cara, eu falei, mas ele falaram lá para ele isso, aquilo, não sei o que e tal. Fala com ele aqui. Me deu o telefone e aí eu entrei na missão de falar com o Lucas na época, né? Aí eu liguei para ele, a gente conversou acho que 1 hora por telefone, eu ouvindo, ele falou: não, cara, eu tenho vontade de fazer isso. Ele não era, obviamente, o que é hoje, né? Ele estava começando. E eu tenho vontade de fazer isso, aquilo, livros assim, livros assados, minha ideia é fazer isso, eu quero fazer filme, eu quero fazer não sei o que, não sei o que, não sei o que. Meu projeto de vida é esse. Então, assim, eu queria uma editora que estivesse junto comigo e eu quero entender como é que funciona a coisa, como é que vocês vão trabalhar meus livros, qual vai ser a distribuição, como é que vai ser isso, aquilo, enfim. Aí eu expliquei tudo para ele e falei: deixa eu apresentar um projeto para você. A gente se encontra numa reunião, eu te apresento o projeto que você vai se apaixonar, você vai gostar e tal, vai ser melhor do que você está fazendo. Aí a gente foi numa missão de montar isso, sentar com ele e convencê-lo a fazer com a gente. E aí foi outro momento maravilhoso ali de conquistar, porque o Lucas, dali para frente, ficou... Teve uma época, acho que a gente ganhou uma época o primeiro e o segundo lugar de livro mais vendido dele na Publish News, no Infanto Juvenil. Então, assim, bombou muito ali, acho que no ano de 2018, se não me engano. E... enfim, acho que um pouco da história é isso. O que eu teria mais para destacar, assim, de história da Edioro, que foi bastante interessante, que eu acho que já dei uma entrevista no outro... acho que foi a segunda entrevista que eu dei no podcast da Publish News, que foi aquela ação que nós fizemos na Bienal do Livro de 2019 com o Felipe Neto, né? Que foi, acho que foi outro marco na minha carreira, assim, que foi um momento que eu me lembro com muito orgulho, que foi quando o nosso prefeito censurou os livros, né? Óbvio, também todo mundo conhece essa história, e tava aquela coisa horrível lá e tal, e o Felipe me ligou e falou: cara, eu preciso fazer uma ação de comprar livros e colocar num saquinho preto com um adesivo da frente e a gente distribuir aí na Bienal. Vamos fazer? Falei: cara, calma, deixa eu ver como é que isso pode ser feito e tal. E a gente começou a pensar em como desenvolver aquilo e como comprar os livros, em como
preparar os livros e foi uma estratégia de guerra ali para fazer aquilo que ficou altamente conhecido, que mudou ali o momento da Bienal do Livro em 2019, que foi espetacular. Aí, logo depois disso, isso foi logo depois da Bienal, né? Um pouco depois disso, a Edioro me chamou para conversar e me contratou, acho que em novembro de 2019 eu vim para cá. Perdão, a Record me contratou e eu vim para cá. Everson, você já meio que pegou a minha pergunta, porque eu ia fazer esse gancho mesmo da Bienal e dessa ação. Eu falo pra caramba, Thalita. Eu falo pra caramba. Você viu que eu não falei lá? Mas foi ótimo. E o que eu ia destacar era realmente essa sua relação com os autores mesmo, de sempre trazer o Manzotti para os prêmios e também para perto do mercado das pessoas que estão por trás. E essa ação com o Felipe Neto, que realmente foi incrível. Eu estava até tentando procurar aqui a matéria que a gente deu no Publish News, e o título era Foi de luta, foi histórica, porque foi uma Bienal que marcou mesmo por conta desse negócio da censura, e vocês foram super rápidos em conseguir fazer essa ação com o Felipe Neto e trazer os livros para o evento, né? Foi bem legal. E aí, já emendando a minha pergunta, tem desse gancho de Bienal, eu queria saber se vocês já estão preparando alguma coisa, como é que já está o trabalho para a Bienal desse ano, né? Dentro da sua área, o que você pode contar para a gente, já tem alguma Sabe que você me perguntou? Eu não sei se eu respondi direito o lance da casa, da feira, da Flip o ano passado e tal. Eu acho que acabei falando e não respondi tanto, né? Vou falar disso depois vou falar da Bienal. Então, assim, a gente resolveu do ano passado, a gente estava comemorando os 80 anos da Record, de voltar para a Flip, de alugar uma casa, de fazer aqueles eventos. Acho que a Record tem uma importância histórica e um grupo de autores fantásticos que merecia estar ali na Flip, né? E a gente fez aquilo brilhantemente, não eu, né? A equipe Record fez brilhantemente ali, alugando aquela casa e fazendo diversos eventos com autores fantásticos, mesas de bate-papo que ficaram todas lotadas. Eu lembro que eu não tinha feito isso ainda, tá? Foi o primeiro ano para organizar ali o evento na Flip. Eu lembro que o Leonardo Neto chegou lá e falou, ele chama de Evinho, né? Evinho, como é que você está fazendo isso aqui? Foi visitar? Eu falei, só tem isso de cadeira? Vocês estão achando que vai vir pouca gente? Então, eu falei, não, Léo, quando a gente pega aqui um pouquinho mais, tá? E de fato, eu não tinha ideia. A casa ficou super lotada. Vocês lembram como é que é a casa, né? Vocês alugaram lá também já. Aquele salão enorme ficou cheio de gente o tempo todo, ficou espetacular. E finalizando com aquela festa fantástica que a gente fez de 80 anos, que foi divertidíssima, que todo o mercado estava ali e todo mundo pôde sentir um pouco dessa energia. E também onde a gente fez a entrega dos prêmios recordistas, que é para os autores nacionais que vendem mais de 100 mil livros de um exemplar só, de um mesmo exemplar, não somando obras. E foi maravilhoso. A Flip, a gente trabalha com um determinado público, a Bienal a gente trabalha com outro público, né? E a gente tem bombado muito nas Bienais porque a galera tá muito forte, né? A galera tá a principal editora jovem no Brasil hoje. E a gente, em 2021, aquela Bienal que a gente teve em dezembro, no Rio de Janeiro, foi a Bienal com o maior faturamento da história da Record. Foi espetacular. Muito por conta de tudo que a gente desenvolveu, do trabalho que a gente vem fazendo, dos sucessos dos nossos livros jovens. Em 2022, a gente teve... Em 2021 foi a maior autora, né? Que foi a Sarah J. Maas. Em 2022, a maior autora do Brasil foi a Colleen Hoover. E a gente, novamente, com a Bienal de São Paulo, a gente bateu o recorde de faturamento. Então, assim, a gente está esperando que 2023 tenha uma Bienal fantástica de novo. Porque a do Rio de Janeiro, ali, 2021, foi ainda aquela coisa no meio da pandemia, né? Finalizando a pandemia, logo depois voltou um surto e tal. Agora a gente acha que para o Rio de Janeiro, parecido com o que foi em São Paulo, que foi completamente atípico, né? Foi um espetacular Bienal ano passado, que esse ano a gente acha que a Bienal do Rio também vai ser muito forte. A gente já anunciou a Cassandra Clare, né? Junto com a Bienal, que a gente vai trazer a Cassandra Clare para a Bienal. Estamos nos mexendo, já trabalhando no stand, já reservamos um espaço grande, maior do que a gente costuma reservar na Bienal. Então, a gente quer fazer bem bonito de novo. E isso eu falei, trabalhando públicos diferentes, né? Claro. Esses eventos tem muito a ver com isso que eu quero te perguntar, né? Que você falou também que a sua própria trajetória profissional, né, te leva para esse lado de trade marketing, então uma relação próxima de marketing e vendas, mas pensando um pouco mais nesse aspecto do marketing, obviamente a Record é uma editora que tem uma história, né, incrível e tal, e ao longo dos anos, inclusive, adquirindo outras editoras, crescendo e tal, isso, inclusive antes de você chegar, né? Mas com a sua chegada, acho que todo mundo, né, consegue perceber que houve um trabalho
de um ajuste, de uma mudança da imagem da editora, né? Então, e aí isso passa por esses eventos que você falou, pela presença nas bienais e tudo mais, mas também por presença nas redes sociais, né? Por não sei, algumas mudanças assim que eu acho que tem, né? Tem muito a ver com o seu trabalho, assim. Eu queria te perguntar se isso foi uma coisa assim que você chegou para fazer, né? Te chamaram para fazer isso e aí você passou a desenvolver esse projeto, ou foi algo que você, né, e com a sua equipe com a diretoria que você falou que tem apoio, foi algo que vocês foram desenvolvendo ao longo dos últimos meses aí, dos últimos anos que você tá, né? Como é que foi esse trabalho de imagem da editora? Eu não tive assim uma coisa assim, você está vindo para mudar a imagem assim, não teve isso não. Mas eu tenho certeza que eles pensaram em algo assim e por isso foram num perfil de profissional como eu, né? Acho que já tiveram algumas indicações. A Fran foi uma que defendeu muito o meu perfil. A Fran me conhecia desde a época que ela era da Curitiba, compradora da livraria de Curitiba, então ela queria muito um parceiro aqui dentro que tivesse esse perfil diria, de energia, de contagiar, de envolver áreas diferentes, de montar uma equipe muito preparada para um sucesso grande. Eu quero sempre tentar fazer o melhor. Eu quero sempre tentar buscar o melhor. Então, acho que foi muito pelo perfil, a coisa que foi acontecendo. Obviamente, a mudança não sou apenas eu sei que eu sou um elo importante por conta desse perfil que eu tenho e tal, mas as mudanças foram em diversas áreas dentro da Record com esse intuito. Então, vem de uma coisa mesmo de cima para baixo. O mérito é da autodiretoria de pensar, a gente tem que fazer uma coisa diferente, vamos botar essas pessoas com perfil diferente, foi dando muito certo. Então, eu entrei com um desafio, obviamente, de fazer o que eu sabia fazer e de tentar melhorar as vendas, relacionamento com o livreiro. Quando eu comecei as primeiras reuniões que eu fiz junto com o comercial em alguns livreiros, quando eu conversei com os nossos editores para entender como é que era a percepção de alguns autores e tal, eu fui fazendo um mapeamento da situação, né? Como é que estava a gente em relação aos nossos todas as nossas pontas, numa linha de 360 graus assim mesmo, né? Como é que é a nossa visão internamente e externamente de marketing, né? E aí eu vi algumas pontuações, assim, alguns apontamentos do mercado de livrarias, por exemplo. Eu queria que fosse assim, a parte de quando vocês fazem alguma ação para divulgar o livro, material promocional, eu queria que fosse desse jeito, queria que fosse assim, que chegasse antes, que não sei o que e tal. E aí eu fui entendendo e fazendo essa análise de cenário com a livraria, com as redes sociais. A gente tinha uma pessoa cuidando de redes sociais nessa época. A gente tinha uma distribuição de equipe que era um pouco diferente da forma como eu gosto de trabalhar. Então, a gente foi reformulando e trocando alguns pontos e perfis de pessoas. Eu sentei com cada funcionário que tinha do marketing na época e vi quais são os seus planos, o que você pensa, o que você acha daqui, o que você gosta mais de fazer, o que você não gosta e tal. E aí fui entendendo e fui mudando pessoas de áreas. Então, você gosta mais dessa área aqui, então você vai trabalhar com design. Você trabalha com redes sociais maravilhosamente bem, então você vai cuidar de rede aqui. Então, fui analisando isso e sem mandar ninguém embora, sem fazer nada, eu fui aproveitando quem tinha e contratando outras pessoas para encaixar nos espaços que eu estava montando. E eu tenho muito essa coisa de pensar muito na equipe, desenvolver uma equipe, tirar o melhor da equipe, sendo justo, deixando ela aparecer, deixando ela... Então, assim, a equipe que trabalha comigo, ela trabalha muito entendendo que ela faz parte completamente do que está sendo construído, tanto para fora, feliz, porque hoje em dia, cada vez mais isso, né? A pessoa tem que se sentir feliz, ela não trabalha por trabalhar, ela trabalha porque ela sabe que ela está sendo importante, que ela está desenvolvendo alguma coisa para ela e para o mundo, né? E internamente também, de sempre deixar um espaço para ela, se eu tenho uma reunião com a diretoria, ela participa, ela apresenta, sempre todo mundo sabe o que todo mundo está fazendo. Então, de tirar o melhor das pessoas e fazer as pessoas trabalharem com motivação e num trabalho de união total, para todo mundo entender que o nosso objetivo é o mesmo. E isso tudo acaba que... E tentando sempre ter o melhor, mostrando para eles, eu falo muito para eles assim, eu não estou aqui, não sei você, mas eu não estou aqui de passagem, eu quero sempre tentar mostrar o melhor, tirar o melhor, eu quero mostrar o que a gente veio. Então, quando a gente vai fazer um simples, entre aspas, vamos fazer um evento de livreiros em São Paulo, que foi terça-feira, eu quero fazer o melhor. O que a gente pode fazer para ser o melhor evento de livreiros? É desse jeito? Vamos organizar assim? Vamos fazer uma interatividade assim? Vamos destacar isso? Vamos falar do livro desse jeito, de uma forma diferente? Então, a gente sempre pensa de uma forma que pode ser a melhor forma para trabalhar. E acho que isso conversando muito internamente
com os editores, também tentando tirar o melhor dali. E feliz, eu sou muito feliz de ter um grupo de editores parceiros aqui, que são mega parceiros e que trabalham muito juntos com o mesmo objetivo. Então, acho que é isso. Acho que a coisa foi acontecendo, Guilherme. Falei para você, eu falo muito e falo muito rápido também, né? Depois eu fiquei ouvindo, e eu não costumo me ouvir falar, né? Depois eu ouvi o meu discurso e falei, cara, não dá nem para entender o que eu estou falando lá na cima do prêmio. Não, mas é ótimo, porque aí a gente consegue condensar a maior quantidade de informações em menor tempo. É ótimo isso. Eu estou aqui te ouvindo e aprendendo ao mesmo tempo. Eu acho que a gente já está mais ou menos encaminhando para o final, né, Fábio? Uhum. Mas eu acho que seria legal te ouvir, Everson, sobre dois casos, né, que rolaram esse ano, em 2022, tanto que um deles, que é a Colleen Hoover, ganhou o prêmio de livro do ano, né? Foi o livro mais vendido nas livrarias, de acordo com a lista de mais vendidos do Publish News. Então, claro, um sucesso absoluto, que também, né, tem um aspecto internacional, então em muitos lugares ela consegue vender bem também. Mas tem um caso muito brasileiro, que é o caso da Carla Madeira, né, que seria legal te ouvir também sobre como é que vocês trabalharam, porque também tem algumas similaridades, né, embora uma seja americana, outra seja brasileira. São duas escritoras mulheres, escrevendo ficção e tal, então seria legal te ouvir sobre esses dois casos. Tá, vamos lá. Primeiro de tudo, uma parceria enorme interna acho que a mega importância desse sucesso, tá? Como eu já falei antes, eu repito isso porque é mega importante mesmo. Editorial trazendo esses livros maravilhosos e esses autores fantásticos e trabalhando junto com a gente e para a gente entender, conhecer e montar a estratégia em 4 mãos, tá? Depois, obviamente, os próprios autores, no caso da Carla Madeira, ela participa ativamente junto com a gente. A Colleen, infelizmente, não tanto. e do meu time mesmo, que é essa coisa de ter perfis diferentes. Eu tenho um grupo que trabalha a Carla Madeira, um grupo que trabalha a Colleen Hoover. São grupos diferentes assim, dentro da equipe, que trabalham especializados nisso, né? E a Colleen, a gente trabalhou... E é interessante, a Colleen é um fenômeno mundial, né? É um fenômeno mundial, mas tem países no mundo que ela não aconteceu. O destaque no Brasil é enorme, não é a gente não, porque eu estou forçando isso para falar assim, não é sorte apenas, entendeu? É óbvio que a sorte está ali batendo na porta de quem está trabalhando, né? E a gente conseguiu fazer de forma assim diferenciada ações com a Colleen. Muito, eu e Rafaela, a gente trabalha muito junto, né? E a equipe da Rafa no editorial da galera, com a parte da minha equipe também. A gente trabalha muito alinhados para desenvolver a estratégia daquele livro. Vamos fazer na rede social, vamos trabalhar assim? Vamos divulgar desse jeito? Vamos mandar livros para alguns influenciadores que a gente entende que pode falar diferente desse livro? A gente teve muito, no começo, a Colleen, a gente teve uma grande vantagem de estourar naquele momento de fofoca literária no TikTok, né? Que é aquela coisa que a pessoa pega o livro e conta uma história do livro como se fosse acontecendo com alguém ou com ela mesma. E a Colleen casa muito com isso, aqueles dramas, aquela história, sempre tem alguma coisa que vai dar uma reviravolta, que vai te fazer chorar e tal. Casava muito bem com aquele estilo de fofoca, que é o nosso dia a dia da vida. E isso ajudou muito a gente. A gente foi mapeando cada vez mais aquilo e dando mais corda. Vamos mandar para mais gente, vamos procurar aqui, vamos incentivar desse jeito, vamos trazer para perto esses influenciadores aqui, vamos aproveitar e vamos divulgar esse outro livro da Colleen, a gente bota no primeiro capítulo, encarta no outro livro que está vendendo mais. Então são diversas ações juntas. E no livreiro, e desenvolvendo o livreiro, treinando o livreiro, e contratando espaço para divulgar mais, para expor mais, botando materiais diferentes. Enfim, N coisas ali que a gente trabalha numa visão assim completa para como divulgar e como encontrar o público daquele livro, tá? Já a Carla Madeira já é um pouco diferente. A Carla, ela escreve para começar as duas, né? Escreve espetacularmente bem. A Carla é um fenômeno nacional, assim. E os livros dela são deliciosos. Você lê rápido, porque você se apaixona e se envolve completamente nas histórias, na forma como ela escreve. Ela é muito parceira nossa. Ela já tinha lançado o Tudo é Rio, só que com uma editora pequena em Belo Horizonte. Então, assim, a vantagem que ela teve na Record foi uma exposição enorme, uma distribuição gigante no Brasil inteiro. A gente trabalhou muito clube de livros, clube de literatura, o livro dela já é um pouco diferente. A presença dela, e ela é muito ativa nisso também, ela vai, chamam ela participa muito. A gente trabalha com um livreiro diferente. O Tudo é Rio foi a primeira vez e a maior distribuição de livros que nós fizemos para livreiros na época. Quando veio o Tudo é Rio, a gente falou, esse livro é maravilhoso, a gente leu internamente, esse livro, se o livreiro conhecer, o livreiro vai oferecer.
Então a gente espalhou esse livro para livreiros do Brasil afora, através do nosso grupo de promotores, e não só dá, né? A gente dá, explica, conversa, faz treinamento e tal, e quem lia se apaixonava e falava, e falava, e falava. Então isso pegou num boca a boca enorme. E, obviamente, trabalhando muito rede social e também contratando e enviando para influenciadores e parceiros desse segmento. Então, em pequenas palavras, acho que foi isso. Mas é muito trabalho e muito, como eu falei, estudo e análise para você entender e parceria com o editorial e com o autor para entender o perfil e conseguir ver qual o caminho para chegar no leitor. Jefferson, acho que a nossa conversa aqui tá super boa, mas também eu vou parar de segurar todo mundo no feriado, né? Que eu acho que talvez... Tá todo mundo vai viajar, né? Mas parabéns pelo prêmio de profissional de Obrigado. marketing. Parabéns para o por desenvolver esse prêmio, tá? Parabéns mesmo. E obrigado pela conversa aqui, por esse tempinho. E espero que a gente se fale aí nos próximos anos e continue com esse papo aqui no podcast também. Eu espero também, uma coisa que eu acabei não falando, uma coisa que a gente tem aqui bastante é humildade. É uma coisa que eu falo muito com as outras áreas e falo muito com a minha equipe, humildade. A gente hoje está num momento muito bom. Eu comecei o ano fazendo uma reunião com a minha equipe e falei, gente, pé no chão. A gente está num momento maravilhoso, outras pessoas querem, inclusive, fazer o que a gente está fazendo, ou quando você está na frente, todo mundo quer, é mais fácil, né? Que você não, todo mundo quer fazer o que você está fazendo e fazer melhor. Então, assim, a gente tem que olhar quem está fazendo o quê, e tem empresas fazendo coisas melhores que a gente. Então, vamos olhar ali, vamos aprender e vamos fazer melhor do que aquilo, buscando sempre crescer. E a gente faz um trabalho que eu falo que não é a curto prazo, é a longo prazo. Então, a gente constrói tanto com equipe, com envolvimento de estratégias com livreiro, com redes, com pessoas, com relacionamentos, que é pensando em manutenção disso. Então, a gente entende que, às vezes, o mercado de livros, historicamente, é feito de ondas, né? E algumas editoras uma vez estão na frente, outras estão na frente, outras estão melhores e tal, ou o estilo literário está assim. A gente tem uma pluralidade na Record que a gente permite navegar em ondas diferentes, de acordo com o perfil literário que esteja fazendo sucesso naquele momento. Mas vai muito da gente entender e ser humilde para ver o que está acontecendo e o que outros estão fazendo para a gente sempre tentar estar à frente. Então tá bom. Valeu, gente. Legal, Obrigado, espero que tenha sido maneiro aí para vocês. Com Foi certeza ótimo. foi incrível. Tá bom? Obrigado Um pela beijo, presença bom feriado. Pra você Valeu, também. pra você também. Valeu, gente. Até mais. Um abraço. Tchau, Obrigado. obrigadão. Tchau.